Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade à nossa série de vídeos falando sobre livros diversos, né? E hoje eu quero falar de um livro muito peculiar e de um autor muito incomum, mas bem peculiar também, que é um autor da Generación de 1898, a geração de 98, aquela geração pós-guerra hispano-americana, pessimista, que via a Espanha como um problema, uma geração espanhola, da qual participou a Sorin, o Machado, o poeta Machado, também o Maestro, né, Ramiro de Maestro, e eu quero falar, o Miguel de Unamuno, de certa forma também, né, e hoje eu quero falar de um escritor considerado um escritor modernista espanhol, que é o Ramón María del Valle Inclán, o Valle Inclán, Ramón del Valle Inclán, que é um escritor galego, né, um patrício nosso, que ele nasceu na região de Pontevedra, ali na Galícia, né, uma região muito famosa, galega, e ele viveu quase toda a sua vida transitando entre a Galícia e Madrid, e acabou falecendo em Santiago de Compostela, que é basicamente o centro de toda a região galega, né? Santiago de Compostela, uma região muito bela das gaitas de fole galegas e do idioma, que é um idioma irmão do idioma português também. A Galícia que tem uma cultura muito própria, a cultura dos celtas, né? Bom, o Ramon del Valle Inclán, ele esteve em um período breve da sua vida na América, no México, por exemplo, e eu acredito que é quando ele esteve visitando os países da América que deu a ideia de escrever este livro, Tirando Bandeiras. Eu já vou falar desse livro para vocês, né? Ele frequentava uma tertúlia em Madrid, que era a tertúlia do Café de la Montaña, que também já foi chamado de Café Imperial. É lá perto da Puerta de Alcalá, lá na região central de Madrid, né? Para quem conhece Madrid, tem a Puerta de Alcalá. E nesse café de tertúlia, vocês sabem o que é uma tertúlia. A tertúlia é uma reunião de intelectuais, muito feito geralmente por pessoas da aristocracia, para uma tempestade de ideias, uma espécie de brainstorm, uma troca de ideias de pessoas literatas, pessoas que falavam de teatro, falavam de cultura em geral, né? Isso aconteceu muito em Lisboa também, no Café à Brasileira, que era o café frequentado pelo Fernando Pessoa. E na Belle Époque aqui no Brasil, de certa forma no Rio de Janeiro, isso acontecia também, na Confeitaria Colombo ali do Rio de Janeiro e tudo mais. Então, assim, era uma prática muito comum desses centros urbanos culturais da transição do século XIX para o século XX. E o Ramon de Valle Inclán esteve em 1922 no México, né? Numa dessas tertúlias, dizem que ele se envolveu numa briga e perdeu um braço, o braço esquerdo, se eu não estou enganado. Então ele era um amputado, ele tinha seu braço esquerdo amputado e ele gostava de falar para todo mundo com orgulho que ele se comparando ao Miguel de Cervantes, porque o Miguel de Cervantes tinha um problema na mão, porque ele lutou na Batalha de Lepanto, e ele era conhecido como El Manco de Lepanto, né, o Manco de Lepanto, e o Ramón del Valle Inclán então se comparava sempre ao Cervantes e gostava de se comparar sendo um manco também, assim como o seu ídolo Cervantes e tal, né? Bom, a escrita do Ramon de Valle Inclán, ela é uma escrita muito marcada pelo modernismo, né? E nesse livro em especial ele vai fazer uma crítica aos caudilhos da América Hispânica, da América Latina como um todo, né? Que ele esteve por aqui e ele criou a figura do Tirano Bandeiras, que era um caudilho, né? Mas é um país fictício, não é um país específico, que tem termos de todas as Américas. Por exemplo, um dos personagens é um espanhol que tem uma casa de penhores, e esse espanhol é chamado de El Guachupín. Guachupín é uma forma pejorativa que os mexicanos chamam os espanhóis, né? E esse espanhol tem uma casa de penhores, ele vai ter uma relação com uma índia lá, tem o filho do Guachupín que é abandonado num convento e é encontrado morto, né? Sendo comido por urubus e formigas. Aí tem toda
uma mescla de tragédia grega, mas meio tragicômica. Era uma tragédia cômica, elementos tragicômicos bem peculiares de uma nação fictícia da América, que poderia ser tanto uma Venezuela, como um México, como um Paraguai do Stroessner, né? Um Chile do Pinochet, uma Cuba de Fidel Castro. Poderia ser qualquer nação que já teve um caudilho, independente seja direita ou esquerda. Inclusive o Brasil, nós tivemos nossos caudilhos aqui, né? E então ele faz uma espécie de crítica materializado na figura do Tirano Bandeiras, que é um personagem fictício, é óbvio, mas que serve como uma luva. A carapuça serve para qualquer país latino-americano que já passou por uma experiência ditatorial, né, das repúblicas bananeiras, né, uma experiência ditatorial. O Valle-Inclán, ele cria um estilo próprio, novo na literatura, assim como os modernismos, as avant-garde, as vanguardas criaram estilos próprios, que é o esperpento. Esse estilo do Valle-Inclán, chamado esperpento, ele condiz basicamente em você fazer uma sátira, uma espécie de exagero para escancarar algum problema social através da sátira. Mas a sátira, ela é cômica, sendo séria ao mesmo tempo. Não é uma comédia de você fazer caretas e... Enfim, são situações absurdas que são potencializadas. E o esperpento, então, é essa forma de você fazer uma crítica social através de uma obra séria, né? E até as coisas trágicas, elas se tornam cômicas na obra, né? O Miguel de Unamuno também teve um estilo próprio. Ele criou a Nivola, principalmente naquele livro dele, Niebla, Névoa, né? A Nivola, que é um estilo próprio e peculiar também. Eu tenho um vídeo falando sobre a Nivola, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, caso vocês queiram assistir também, né? Bom, e o esperpento dele, então, consiste nesse exagero para se escancarar um problema social, né? A Espanha, ela produziu muitos autores ao longo de sua história que fizeram essas sátiras, né? O próprio Dom Quixote do Cervantes vai ser uma espécie de precursor a um movimento que foi considerado muitos anos depois, né, do Dom Quixote, chamado de literatura dos pícaros. Os pícaros são literaturas de personagens vagabundos, personagens nada republicanos, personagens vadios, vamos dizer assim, que são chamados de picarescos. Esses picarescos seriam aqueles malandros, assim, de uma espécie que é bem peculiar do ibérico, né, do latino em geral, que nós temos aqui também na América Latina, que seria aquele da malandragem, aquele meio que tem uma plasticidade muito grande, não é muito bem definido, numa sociedade que também é mestiça, né? Os picarescos muitas vezes são descendentes de cristãos novos, ou são descendentes de mouros cristianizados, então eles são meio que ciganos também, alguns são ciganos, não tem um papel muito definido na sociedade, muito parecido com o nosso mestiço, ou castiço, né, para a América Hispânica, os castiços que por não terem um papel muito definido na sociedade, acabam se utilizando da malandragem para sobreviver, porque eles conseguem orbitar em diversas realidades, tanto na realidade do estabelecido, quanto na realidade do marginal. Então é o marginal que ganha através de uma sedução, ele é totalmente sedutor, ele é habilidoso nas palavras, ele é habilidoso no convencimento, porque ele se utiliza disso para poder sobreviver, uma vez que ele não tem um papel definido na sociedade. É muito parecido com o Macunaíma, né? O Macunaíma do Mário de Andrade, né? Da nossa famosa arte modernista brasileira, que teve seu ápice na Semana de Arte Moderna de 1922. E esse movimento de vanguarda aconteceu na Espanha também. Então, esse estilo próprio criado pelo Valle-Inclán vai então contar a história nesse livro de um ditador chamado Tirano Bandeiras, que é uma espécie de caudilho, que ele é muito peculiar, porque ele brinca com essa ideia do positivismo, ele acredita na ordem, acredita no progresso, acredita em todas aquelas bandeiras
das repúblicas bananeiras da América Latina, né, daqueles personagens que são antidemocráticos, embora se dizem democráticos e vivam em repúblicas, eles são totalmente avesso à verdadeira noção de democracia, né? É personalista, muito personalista, centralizado na figura do líder e tudo mais, né? Ele, então, tem um discurso profundamente positivista, mas ele é aquele que é o primeiro a desrespeitar a impessoalidade ou qualquer forma de elementos de democracia que são bases para qualquer democracia saudável, né? Então esse pequeno tiranete, esse déspota, ele gosta muito de jogar um jogo que é o jogo de la rana, rugar la rana, jogar o jogo da rã ou o jogo do sapo, que é que consiste em você jogar moedas dentro da boca de um sapo, de uma rã, né? E essa passagem foi retratada inclusive numa versão cinematográfica que o livro ganhou nos anos 90, se eu não me engano em 1993, e se eu não estou enganado a produção é uma produção mexicana, que fez um filme do Tirano Bandeiras, né? Bom, e aí o Tirano Bandeiras, ao mesmo tempo que ele exerce esse poder de déspota, ele tem seus opositores também. Um deles é o Filomeno Cuevas e o China Velho. O China Velho e o Filomeno Cuevas são dois revolucionários, e aí remete às revoluções e os revolucionários da América Hispânica, né, que sempre existiram, depois materializados muito na figura do Che Guevara e do Fidel Castro, mas sempre existiram esses movimentos de resistência a esses déspotas dessas repúblicas bananeiras. Só que ele joga muito bem no livro a ideia de que quando esses revolucionários também chegam ao poder e exercem o poder, eles acabam se tornando novos caudilhos. Então é simplesmente se troca um modelo personalista por outro, né? Então as revoluções na América Latina, não só na América Latina, a gente sabe que isso aconteceu em todo lugar, mas as revoluções, quando uma revolução coloca no lugar um líder que veio da base, que era revolucionário e tudo mais, ele acaba se portando, se tornando um novo caudilho, tão déspota, igual ou pior do que os seus antecessores, né? E ele brinca muito bem com essas ideias. Eu me lembro do álbum do Tintin, né? Se vocês gostam de quadrinhos, Tintin e os Pícaros, né? Que em algumas traduções está Tintin e os Tímpanos, que ele está em Tapiocápolis, que é uma cidade, é um país fictício, né? Onde ele tem o general Tapioca, que ele é um general do mal e tudo mais, né? E ele vai lá, tem toda uma questão do rapto do professor Girassol, tem uma série de coisas que acontece lá. E aí tem o general Alcazar, que é um general que é amigo do Tintin, revolucionário. Só que no final, quando tem um carnaval lá, tem uma passagem, tem um carnaval lá em Tapiocápolis e tudo, eles conseguem depor o general Tapioca e o general Alcazar assume, só que o general Alcazar assume e acaba se tornando um déspota da mesma forma. E nos quadrinhos do Tintin, o personagem do general Alcazar, ele sempre aparece, às vezes ele é presidente do país dele e às vezes ele foi deposto por um golpe. Então o que marca, já naquela época dos quadrinhos do Tintin, a América Latina são os constantes golpes que tem na América Latina. Golpes sejam à direita ou à esquerda, porque são golpes que vêm dos dois lados, mas que não se muda muito essa prática de governar. É um local onde as repúblicas, elas não são democráticas no sentido de democracias representativas e de instituições boas e consolidadas que respeitam o jogo democrático, né? É bem típico daquela expressão república bananeira, né? No livro, o Tirano Bandeiras, ele está cercado sempre por diplomatas que tentam ver no seu governo um possível diálogo, inclusive com a metrópole, com a Espanha e tudo mais. E ele tem uma filha doente. E dizem que o Valle-Inclán pode ter se inspirado muito na filha do Juan Manuel Rosas, aquele ditador da região ali do Uruguai e Argentina, né?
da República do Prata, que tinha também uma filha com problemas de saúde e tudo mais, né? O Guaxupim, que é o espanhol, ele sempre é retratado como um aproveitador, né? Com aquela ideia de que os espanhóis na América sempre quiseram tirar proveitos e tudo mais. E tem uma cena do livro, uma passagem do livro, que ele engana uma índia para conseguir ficar com um anel, né? E depois se prova que esse anel era um anel falso. Então aquela mesma ideia de que os europeus vinham para cá e faziam o escambo, trocavam espelhinhos por coisas valiosas e tudo mais, e aí então, já nos anos do século XIX ou do início do século XX, essa prática continuaria existindo, só que por uma outra ordem, por comerciantes que tiravam proveito da miséria e do desespero do povo, né? Enfim, essa ideia de república bananeira, ela é uma ideia que surgiu ali na região da América Central, né? Nicarágua, Honduras, El Salvador, aquelas repúblicas que depois vão ter revoluções, inclusive comunistas, muitas delas, né? E a Nicarágua hoje está passando por um governo de esquerda radical, que inclusive está perseguindo os religiosos e tudo, né? Do Ortega, o governo do Ortega, né? E aquela região sempre foi um turbilhão um caldeirão efervescente, né? De ideologias tanto de esquerda quanto de direita, da luta anti-imperialista por aqueles que trazem bandeiras de esquerda. E a expressão República Bananeira, ela surgiu porque muitos dos governos daqueles locais tinham que respeitar as empresas de fruta, que extraíam frutas que eram norte-americanas. Tinha uma empresa chamada Fruit Company, Fruit Company, que ela tinha mais poder do que o poder local. Então ela conseguia colocar as pessoas que interessavam aos interesses norte-americanos como representantes do país. Então era como se as eleições e a vontade popular ela não valessem, não existissem, e no fim sempre era um fantoche dos Estados Unidos, de um governo norte-americano que ficava no poder, né? Em Cuba, vocês sabem que Cuba a Espanha perdeu Cuba para os Estados Unidos na guerra de 1898, e Cuba ficou sendo parte dos Estados Unidos, uma espécie de protetorado, assim como Porto Rico. Porto Rico é um protetorado dos Estados Unidos até hoje, até a Revolução de 1956 em Cuba, quando Fidel Castro assumiu o poder. Hoje só aquela região de Guantánamo ainda faz parte dos Estados Unidos, onde eles têm aquela prisão famosa, né? E muitos relativizam essa prisão, os métodos anti-humanitários que existem lá, né? Então essa ideia de empresas internacionais como essa Fruit Company e tantas outras que existem hoje, que ditam a política no quintal dos Estados Unidos, que seria a América Latina, ela faz com que a gente tenha a expressão repúblicas bananeiras por conta dessa empresa de frutas que ditava a política por aqui, né? Bom, é um livro muito legal, não vou contar exatamente tudo o que acontece, tem passagens brilhantes para vocês entenderem essa ideia, por exemplo, que o Tirano Bandeiras ele quer ser ele fica pagando pau para as coisas que vêm de fora, da França, dos Estados Unidos, os modismos que vêm de fora, e tem um preconceito muito grande aos mestiços, né? Sendo ele também, de certa forma, um mestiço, que tem antepassados mestiços, assim, pode ter sido talvez uma referência ao próprio Simão Bolívar. Simão Bolívar era um caudilho que proclamou a independência da região bolivariana, ali da Venezuela, da Colômbia, e ele era descendente de mestiço, mas ele também fazia parte daquela elite crioula. Os criollos, eram os espanhóis nascidos na América, que não tinham na administração espanhola, não ocupavam os maiores cargos, né, que eram reservados aos chapetones, que eram os espanhóis provinciales nascidos aqui na América. E depois, com as guerras de independência, a elite passou a ser, de poder e de governo, passou a ser as elites dos crioulos, né? Então esses caudilhos existiram, como eu disse, o Alfredo Stroessner no Paraguai, o Jiménez na Venezuela, né?
o Juan Vicente, lá na Venezuela, no início do século XX, que ficou até 1938 no poder, se eu não estou enganado. Era uma espécie de Getúlio Vargas, entre aspas, da Venezuela, mas um ditador militar, né? O nosso próprio Getúlio Vargas tem um pouco dessa tradição caudilista, né? E os trabalhistas que surgiram depois, com o próprio Brizola, eram tidos como caudilhos também, né? Então, essa solução autoritária à direita ou à esquerda, ela sempre foi muito forte na nossa realidade latino-americana, né? O Tirano Bandeiras, ele, ao mesmo tempo que é um ditador sanguinário, ele também tem um teto de vidro, ele está toda hora sua ordem sendo ameaçada pelos revolucionários, e o final do livro, já dando um spoiler, acontece uma coisa trágica, mostrando que também esses ditadores, embora eles tenham toda essa pompa, esse poderio, eles também, por serem visados em disputas de poder por conta de movimentos revolucionários, eles duram pouco no poder também, porque muitos são derrubados, são condenados, são mortos, são assassinados, e aí vem uma nova ordem revolucionária, produzindo novos caudilhos que também agem arbitrariamente, né? Triste e pobre América Latina. Vamos sempre seguir o caminho da democracia liberal e representativa, do fortalecimento das instituições democráticas, principalmente quando você tem, nos dias de hoje, instituições como o Supremo Tribunal, seja da Venezuela, ou seja do Brasil ou de outros lugares, agindo politicamente, o que é um perigo, né? Mostrando que o caudilismo não necessariamente está no poder executivo, como muitas vezes, mas também, sobretudo, no poder das togas, dos juízes que agem politicamente. Muito obrigado, curta, se inscreva, compartilhe. Grande abraço a todos.